Olá! Obrigado por acessar nosso canal. Não esqueça de inscrever-se e acionar o sininho para receber os vídeos de nossas sessões de vibrações mentais. Deixe seu like, é muito importante para nós. Iniciaremos em instantes. Por favor, aguarde. Cristo à minha frente, Cristo à minha retaguarda, Cristo ao meu lado direito, Cristo ao meu lado esquerdo, Cristo em todos os sentidos e direções. Cristo nos olhos daqueles que me veem, Cristo nos ouvidos daqueles que me ouvem, Cristo na boca daqueles que falam de mim, Cristo na cabeça daqueles que pensam em mim, Cristo nos corações daqueles que me governam, Cristo na eternidade, que assim seja. Assim seja. Sejam todos, mais uma vez, bem-vindos aqui à Casa de Nelo, Centro de Radiação Mental Rogério Vilares. Sejam bem-vindos também quem está acompanhando a gente na sessão pelo YouTube. É sempre uma dádiva a gente poder vir nessa casa. E ver essa casa tão cheia, sim, como a gente está vendo hoje, é uma dádiva maior ainda. Algumas pessoas que algum tempo não vinham voltaram. Olha, é muita alegria. Isso aqui é uma bênção. Tá, aqui é uma bênção. A presença de cada um de vocês, quando a gente acompanha a presença de cada um de vocês aqui, a gente sabe o tamanho da bênção. A gente agradece por isso. A corrente espiritual agradece por isso. Na vez passada que eu vim aqui para conversar com vocês, eu falei sobre tentar equalizar a nossa vida para poder aproveitar melhor o tempo, né? Porque o tempo vai passando, né? Eu também falei para vocês que, resumidamente para lembrar, que nunca os ensinamentos do Seu Nelo estiveram tão atuais, né? Aí você fala, pô, mas são mais de 80 anos que o Seu Nelo já, né, ensinou isso, que essa casa, né, continuou transmitindo isso para as pessoas, e eles são atuais. Olha, vou dizer para vocês, são muito atuais. Eu fui procurar, né, algumas, como a gente fala muito teoria e a gente está tentando também trazer um pouco de prática. Eu fui procurar para falar, o que eu consigo fazer na prática para otimizar o meu dia, para otimizar o meu tempo, para fazer as coisas seguirem do jeito que eu preciso, para fazerem as coisas andarem de forma mais natural, né? Para que eu consiga manter minha mente e meu corpo do jeito que eles têm que ser. E aí a gente vai procurar, e aí hoje existem várias técnicas, né? Se você jogar no Google, você, né, procura lá, eu quero descobrir uma técnica para poder fazer minha vida ficar melhor. Aparecem várias técnicas. Tem algumas que já existiam e que eu fui olhar, inclusive a Rogéria já fala muito disso, o Ronaldo já falou disso numa palestra, e eu fui procurar e olhei uma que se parece muito com o que a gente faz aqui. E assim, como eu já... Sem querer, eu já faço... Sem querer não, né? Eu faço faz muito tempo, mesmo antes de conhecer essa técnica, eu acho que dá pra gente poder adaptar. Chama Mindfulness, né? Essa técnica você já falou nisso numa palestra. Rogéria fala muito, toda vez. O que significa isso? Mindfulness é atenção total, né? Traduzindo para o português, é atenção total. O que é isso? Basicamente, é uma coisa que eu costumo falar muito nas minhas palestras, é foco. Foco. Porque essa técnica, né, essa mindfulness, né, surgiu em 1970 e para que ela foi criada? Para diminuir o estresse das pessoas. Por quê? Porque assim, quem nasceu naquela época, quem é daquela época, vai perceber e vai entender
que com o passar do tempo, naquela época começou a surgir uma cultura das pessoas trabalharem demais, sendo os workaholics. As pessoas trabalham demais, as pessoas começaram a trabalhar num ritmo e num nível que elas viraram viciadas em trabalho, tá? E olha, hoje em dia tem muito mais do que tinha nos anos 70, isso a gente pode dizer, porque cada vez mais as empresas e as pessoas que trabalham por autônomas, né, elas procuram ter mais eficiência com menos tempo. Então você é obrigado, pelo ritmo do trabalho, a produzir mais em menos quantidade de tempo, tá? Todo mundo tem meta, todo mundo tem cobrança. Isso é com todo mundo, é no poder público, é na esfera privada, em tudo quanto é lugar tem. E essa técnica, ela virou atual também. Muita gente utiliza. Então assim, eu vou tentar aqui, rapidamente, passar para você, porque passar a minha experiência, o que eu faço, o que eu costumo fazer, porque é muita coisa do que o seu Nelo sempre falou aqui, com algumas coisas práticas que eles também falam lá e que a gente já falava aqui também. Então assim, vou fazendo um paralelo entre as duas. Eles falam, por exemplo, nessa Mindfulness, que assim, são 14, 15 passos que eles têm diários lá para você ter uma vida melhor. Vou dizer para vocês, vão lembrar, lá na Grécia, lá atrás, já falavam mente sana in corpore sano. Tá? Então já falavam lá atrás, não é uma coisa que a gente descobriu agora. Faz muito tempo que tem no mundo, mas como a vida é tão corrida, as pessoas passam por cima e esquecem. E assim, Deus é tão bom que assim, ele não privilegia algumas religiões com os ensinamentos, ele não privilegia algumas filosofias com ensinamentos. Quando ele tem alguma coisa para colocar no mundo, alguma ideia que ele quer colocar, ele vai colocando em vários lugares, com várias pessoas diferentes, ele vai pulverizando. Então assim, não é coincidência dos ensinamentos da Casa Sonel 80 anos serem muito parecidos com o que eles estão falando na Mindfulness ou em qualquer outra técnica que se utilize hoje em dia. Não é porque... Assim, eu já falei isso aqui outras vezes, essa casa é uma casa abençoada porque ela não privilegia religião nenhuma. Nós aceitamos todos os tipos de religião, de filosofia. A gente simplesmente aplica os ensinamentos que a gente aprendeu aqui, a gente tenta passar para as pessoas, para o maior número de pessoas possível. E graças a Deus, cada dia isso tem acontecido mais, segundo a gente tem tido notícia. Então assim, eu vou tentar mais ou menos fazer um paralelo. Por exemplo, lá na Mindfulness, eles falam assim: amanheça, acorde, tire 10 minutos do seu dia para agradecer a Deus. Aí você olha e fala, peraí, a gente fala isso aqui todo dia, né? A gente fala agradecimento, acordar, agradecer porque a gente está vivo, agradecer pela oportunidade de mais um dia, a gente já faz. Mas assim, o que eles falam lá, se você tiver com dificuldade para agradecer, se você parar e não começar a não vir nada na sua cabeça para agradecer, pega um papel, foque em 3 coisas, né? Foque, que é a atenção total. Então é foco no presente, esquecendo o passado e esquecendo o futuro. Você está ali no presente. Tudo que você fizer no foco total, você vai fazer prestando atenção no que você está fazendo. Você vai aproveitar o momento presente. Então você acorda, você agradece. Ah, mas tá difícil de agradecer. Pega um papel, uma caneta e lembra de 3 coisas que você tem para agradecer. Ah, eu acordei. Ah, meus filhos estão bem. Ah, meus pais estão bem. Ah, meu trabalho é bom. Você precisa de 3 coisas. O que você vai conseguir com aquilo? Você vai conseguir criar uma energia em você de recepção, uma energia de agradecimento. O que é? Uma energia de recepção para novas coisas boas. Você está criando aquilo. Aí eles falam que a gente tem, no decorrer do dia, que manter os nossos sentimentos bons. O que a gente faz? Por exemplo, aqui na casa, eles falam assim, como que você mantém os sentimentos bons? Você tem que cuidar do seu corpo, você tem que cuidar da sua mente, você tem que se alimentar bem, você tem que respirar bem. Tudo que a gente fala aqui. Ó, vocês estão vendo? Paralelo. Então assim, eu vou tentar agora dizer mais ou menos para vocês como é que eu faço, que eu senti uma conexão muito grande com a Mindfulness do que eu faço. Por exemplo, o que a gente faz? No dia anterior, antes de dormir, o que a gente já faz? A gente já coloca nosso copinho com água.
né? A gente deixa o nosso copinho com água lá, a gente faz as nossas orações, aquela água passa a noite inteira sendo energizada pela corrente espiritual, mesmo a gente dormindo e não percebendo. De manhã, quando a gente acorda, primeira coisa que a gente faz quando a gente acorda, o que a gente faz? Toma aquela água em jejum. O em jejum é importante porque ele não é por acaso, tá? Se forem procurar hoje em dia a importância de tomar água em jejum, vocês vão perceber que a ciência e a medicina em si já fala que isso é muito importante, porque ela ajuda o corpo a funcionar como um todo, você tomando ela em jejum. Tem diferença de tomar ela em jejum ou depois que você tomou café. Então assim, a gente costuma fazer assim, a gente toma em jejum, eu pelo menos faço isso, e aqui foi ensinado assim, a gente está passando. Depois o que a gente faz? Vai para o agradecimento, a gente faz as nossas orações. Oração é uma coisa muito importante porque também atrai pensamentos bons, atrai sentimentos bons. A gente se prepara, vai lá, toma café, toma aquela coisa e sai. Ou fica em casa, faz as suas atividades. O que eles falam na Mindfulness que eu faço muito durante o dia, que eu acho importante? Quando você está indo para o trabalho, você tem algumas opções, é tudo livre-arbítrio. Você pode ligar, quem gosta pode fazer isso, mas você pode ligar uma música que te leve para pensamentos diferentes, você pode ligar uma música que seja um pouco mais calma, que você possa se concentrar para já chegar lá fazendo alguma coisa já preparado. Você pode simplesmente ficar em silêncio. Ficar em silêncio, porque é uma forma de meditação. A gente ficar em silêncio, indo para o trabalho, dirigindo e respirando e tirando os pensamentos da cabeça e deixando vir só as coisas que tem que vir na cabeça da gente assim, sem forçar. É uma forma de meditação. Você está respirando. A Mindfulness fala de você pegar 10 minutos por dia para fazer isso. Ou fala para fazer também no caminho, quando você estiver indo trabalhar dentro do metrô. Você pode fazer onde for, não precisa ser dentro do carro. Você pode ir lá, você bota um fone de ouvido, bota uma música que você goste e começa a deixar a cabeça acalmar. Ela flui sozinha, você está respirando, você está meditando. Se você puder parar no seu dia e fazer 10 minutos ou mais de meditação, melhor ainda. Meditação, Rogélia fez cursos vários aqui, faz sempre. Meditação, respiração, quanto isso é importante para a gente acalmar, para a gente se manter no foco, né? No foco do que a gente tem que fazer, para a gente não ficar pensando besteira do que já foi e a gente não consegue pegar uma máquina do tempo para voltar e mudar, ou ficar pensando besteira de coisas que ainda não aconteceram e que se a gente ficar pensando naquilo, a gente vai simplesmente materializar. A gente tem essa oportunidade. Então, por exemplo, eu faço isso, eu vou para o meu trabalho, ou eu ligo uma música, ou eu deixo em silêncio e vou pensando, hoje eu tenho que fazer tal coisa, vou fazer, e já penso que eu vou fazer aquilo da melhor maneira possível, que vai dar tudo certo, que as coisas vão funcionar. Nesse pensamento eu vou agradecendo as coisas eu vou lembrando as coisas boas, porque lembrar coisa boa é bom, lembrar coisa boa é agradecer, você está agradecendo por tabela, então eu vou lembrando as coisas boas, eu vou filtrando os meus pensamentos. Aí vai lá, aí você entra, trabalha, aí a gente sabe que trabalho não tem jeito, é estresse, nós vamos ter estresse no trabalho, não tem como, né? Você vai trabalhar, principalmente quem trabalha com outras pessoas e tem que decidir algumas coisas e tem que tomar algumas atitudes, tem jeito, você acaba ficando meio estressado durante o trabalho. Aquilo, não um estresse ruim, mas o próprio cansaço que aquilo te traz, porque você ter que trabalhar te traz um cansaço. Então, uma coisa que eu sempre faço, e que a Mindfulness fala que é para fazer, e que eu achei muito legal, é o seguinte: toda vez que você fizer uma reunião, tiver um encontro de trabalho, ou trabalhar, que você se sentir um pouco cansado, ou sentir que a energia deu uma diminuída, para por 5 minutos. Olha, gente, vou falar para vocês, nem que você se tranque no banheiro, eu já fiz muito disso, tá? E não tem problema, você se tranca no banheiro, senta lá, quietinho, fecha os olhos, respira. E aí, o que eles falam na Mindfulness que eu achei interessante? Não vamos ficar limitando os pensamentos. Acabou, saiu daquela reunião, você está tenso, você está cansado, deixa os pensamentos virem na cabeça. Nessa hora você deixa.
Quando os pensamentos vierem na sua cabeça, vem todos, aí você está parando, você está respirando, você com calma consegue filtrar aqueles pensamentos. Então, se algum pensamento que não for legal vier na sua cabeça, você vai conseguir tirar. E você vai conseguir voltar para o teu foco. Você vai tirar, ele vai se dissipar. Vocês vão perceber que os pensamentos que não são legais, eles vêm e vão com uma rapidez absurda. E aí você consegue focar, voltar o teu foco para aquilo que você precisava. Aí você recupera a tua energia que você deixou ali para trás. Porque a troca da convivência com as pessoas, a troca do trabalho, gasta energia. E a gente tem que recuperar. Aí eles falam também na Mindfulness, se alimente bem. Resumindo, eles falam para a gente deixar de comer coisas que não ajudam muito a gente no nosso organismo e na nossa vida e comer coisas boas, tá? De preferência, alimentos naturais, frutas, alimentos, eles falam até, eu achei legal a palavra, alimentos sazonais, que são aqueles quando frutas que estão na época, vegetais, né? Eles falam para tomar água pura, tomar água. A gente toma água, seu Nelo, quantas vezes é para tomar água o dia inteiro, né? Não é? A gente tem que atentar com isso cada vez mais, porque quanto mais idade a gente vai tendo, mais a gente precisa tomar água, porque o corpo desidrata mais rápido. Isso, medicina, já descobriram isso depois de tanto tempo, ó, tá vendo? As coisas, né? E aí, a gente vai vendo que o dia vai passando e você vai se mantendo. Aí você volta, trabalha, faz de novo, para, respira, mesmo que você não conseguir sair do lugar, para ali 2 minutos, mesmo que você tiver de olho aberto, volta o foco porque você precisa naquele presente momento, atenção total, foco, e faz as coisas com foco, porque com isso a gente vai estar fazendo as coisas da melhor maneira possível, como a gente gostaria que estivessem fazendo pra gente, que não tem coisa melhor no mundo, é você fazer para os outros aquilo que você gostaria que fizesse para você, e do jeito que você gostaria que fizesse para você, porque vai ficar mais perfeito ainda, e a gente gasta o mínimo de energia possível. Aí o que acontece? Tá faltando uma parte do dia. A gente tem que fazer, não tem jeito. A gente tem que se exercitar. Não importa a forma que você faça isso. Que seja uma caminhada leve, que seja um sentar e levantar da cadeira, apoiado na mesa, para fortalecer suas pernas, que seja um exercício numa academia, até com personal, que tem bastante gente que é muito bem preparada para ajudar nisso. Por quê? É aquela história do mente sana, incorpore sano. Como é que você vai poder dar o melhor de você para você mesmo e para os outros, se você não tiver bem com o seu corpo? Porque você está cuidando da cabeça e você está cuidando do corpo. Você precisa cuidar dos dois. Os dois têm que andar juntos. Literalmente andar juntos. É isso. O corpo e a mente têm que andar juntos. Se você quiser andar sozinho sem a mente, ou quiser só com a mente e as pernas, né, os braços e o corpo não estiver funcionando direito, porque você não quer, você não vai fazer nenhuma coisa nem outra. Você não vai sair do lugar. As coisas têm que ser juntas, têm que caminhar juntas. Então, é mais uma coisa que eles falam. E aí o que mais, que é o importante, que eu acho que é muito importante? A gente tem que aprender a descansar. A descansar. A gente tem tempo para tudo na vida, gente. Tá na Bíblia. Assim, para a geração que é mais nova, que se acha que vai até lembrar, quem assistiu Footloose, teve uma regravação, e vocês devem ter assistido, a geração mais nova, lá ele vai tentar convencer o conselho da cidade a deixar o pessoal dançar, e ele lê um trecho da Bíblia que ele fala assim, tem tempo para tudo na vida, tem tempo para falar, tem tempo para rezar, tem tempo para cantar, tem tempo para dançar. Outro jeito de fazer exercício, liga lá no YouTube, na sua casa, na TV, tem gente dançando lá, põe uma música que você gosta, procura lá com gente dançando, você pode ir na própria sala da sua casa se movimentar. E a gente pode descansar depois disso, porque isso é importante, tem tempo para tudo. A gente querendo, a gente organizando o nosso tempo, a gente pensando de forma positiva nas coisas, a gente tem tempo para tudo. A gente tem tempo para fazer as coisas darem certo. É que a gente às vezes se perde na correria. A gente se perde na correria. Se a gente não tiver numa prática diária dessa,
para poder sempre ficar trazendo a nossa atenção para o foco necessário para a gente fazer cada coisa do nosso dia de forma tranquila e de forma correta, a gente se perde no tempo. Outra coisa que eu esqueci, que eu lembrei agora, Mindfulness fala muito nisso, e eu falo direto para o meu filho, para os meus filhos. Tenta comer, fazer pelo menos uma refeição diária, sem assistir televisão, sem ouvir rádio, sem fazer nada. Ah, mas por que você tem que fazer isso? Sabe por quê? Porque aí você pode, naquele momento que você está ali em silêncio, você está ali sozinho fazendo aquela refeição, se der, se for possível, você pode parar, simplesmente fechar seus olhos e sentir o gosto da comida que você está comendo. Você pode sentir a textura da comida que você está comendo. Você pode parar com calma e agradecer a comida que você está comendo. E pensar, mentalizar que aquela comida que você está comendo vai te fazer muito bem. Que ela vai trazer para o teu corpo tudo aquilo que você precisa. Tudo aquilo que você necessita para poder fazer o teu corpo funcionar bem, para fazer a sua mente funcionar bem. Isso é super importante. A gente, olha, é tão sério isso que a gente come, e eu me coloco nessa situação também, a gente come assistindo televisão. A gente come, às vezes, a gente tá comendo, vendo. Olha, eu tenho percebido muito, isso eu não faço, mas quanta gente come olhando o celular. Você está comendo, você não está prestando atenção no que você está comendo, você está sugando a comida, você está mastigando mal, você está já proporcionando uma digestão ruim para você, porque o começo da digestão é a mastigação, é fazer aquilo com calma. Porque você está ali, você não parou, você está ali, você está no celular, ou você está respondendo um e-mail do trabalho, ou você está vendo Facebook, Instagram, sei lá mais o que, né? TikTok, o que você quiser. Você está lá e você está mexendo, e você está comendo, mexendo. Gente, larga o celular para comer. É um tempo seu. Olha que tempo bom para você. Você está comendo, você está limpando a sua cabeça dos pensamentos, que isso é super importante durante o dia. Quanto mais a gente conseguir parar, respirar e deixar os pensamentos fluírem naturalmente, sem a gente forçar nada, vai eliminando os pensamentos que não precisam, vão vindo as intuições, as respostas que a gente tanto procura para aquilo que a gente precisa. É coisa que a gente na correria não percebe. E você passa, você olha, você vê tanta gente fazendo isso todo dia. A gente vive num mundo que tem 5 pessoas na mesma sala e eles estão conversando pelo celular. Olha isso. Aí eu vou chegar numa outra coisa que eu falei também na palestra passada. Por isso que esse momento que a gente tem aqui é um diamante, desse tamanho assim, ó, uma bota tamanho. A gente tem a possibilidade de estar aqui conversando um pouco, fazendo mentalização. A gente está aqui cuidando da gente. E vou repetir, não importa a religião que seja, a gente está aqui cuidando da gente. A gente está cuidando um dos outros. A gente está ajudando a corrente espiritual, sendo muito mais ajudado pela corrente espiritual do que a gente consegue ajudar. E a gente está aqui, olha a dádiva que a gente tem. Olha o quanto isso aqui é importante, quando a gente consegue parar uma horinha da nossa semana para nossa espiritualidade, estar junto de Deus. Quando eu faço isso todo dia, né, que é a minha rotina, isso para mim é uma rotina, eu faço todo dia. Quando eu faço isso, eu consigo ficar mais perto de Deus. Eu consigo, olha, juro pra vocês, vem intuição do que eu preciso fazer. Assim, tem coisa que você já pensou que você deixa pra lá, daqui a pouco vem intuição, pum, você fala, não é possível. Acontece muito isso comigo quando eu vou tomar banho. Por incrível que pareça, eu vou tomar banho, tipo, você acorda de manhã, acordou, reza, tal, vai tomar um banho. Pô, você tá lá, um tempinho que você tomou banho, você não deixa a água cair na cabeça, né? Vem um monte de coisa boa na cabeça, um monte de ideias boas na cabeça que vocês não têm noção. Tomar banho é um lugar
Assim, eu brinco que eu falo que as minhas melhores ideias eu tenho no banheiro, eu tenho tomando banho. É muito legal. Quer outro lugar legal para parar e meditar? Natureza. Tem um parque perto da sua casa? Olha, se você conseguir, vai lá, 15 minutinhos no parque. Nem que você não sente num banco, não pare lá para fechar os olhos e ficar em silêncio e ouvir o passarinho cantando, algum vento fazendo um barulho, um som, né, do vento. Percebe onde você está. Fecha os olhos, só fica em silêncio. O silêncio tem som. Pode parecer que não, mas o silêncio tem som. Às vezes você trabalha com muita gente falando, muita bagunça. Quando você sai e você fica em silêncio, olha o bem que isso te faz. Quando a gente escorregou, discutiu com alguém. Olha, é normal, não adianta a gente ficar aqui fingindo que não acontece acontece toda hora. Infelizmente, não tem jeito. Às vezes você não quer a discussão, alguém se acaba entrando, não tem jeito. Às vezes a gente escorrega. Acabou isso aí? Acabou essa discussão? Olha o jeito que cada um sai disso. Você quer coisa melhor do que parar, se fechar num lugar ali por 5 minutos e deixar todos esses sentimentos que não são legais irem embora? Deixa fluir pro universo aquilo, sem desejar mal pro outro. É deixar sair de você só. Deixa sair. Foca em coisa boa. Perdoa ali, Pum, perdoe. Você pode não concordar com a pessoa, isso a gente sabe que acontece, mas perdoa rápido, porque vai fazer bem para você. Você está deixando aquelas coisas, aqueles sentimentos que não são bons, ir embora. E você está voltando para cá, para o foco. Por que eu estou falando de foco o tempo inteiro? Porque essa casa, o que é ensinado aqui, eu sempre tentei, desde o primeiro dia que eu vim aqui, procurar fazer isso ser meu foco. Os ensinamentos do Seu Nelo são meu foco. E eu acho que tem que ser o foco de todo mundo que está assistindo pelo YouTube, que vem aqui, que a gente tem a graça de poder compartilhar, poder escutar. Isso é o nosso foco, a nossa melhora diária. A gente vem aqui, a gente coloca os ensinamentos do Seu Nelo em prática para quê? Para buscar melhorar diariamente. Para buscar, mesmo que a gente não consiga. Eu ia usar vou usar a palavra certa. Mesmo que a gente não consiga, conversando com as outras pessoas, que elas entendam exatamente o que a gente quer falar para elas a respeito do que a gente aprende aqui, o que a gente tenta transmitir, que a gente consiga transmitir pelo exemplo. Porque o exemplo é muito maior do que 1000 palavras. O exemplo que a gente dá para a gente mesmo e para quem está em volta da gente, que às vezes tem uma certa reticência de fazer as mesmas coisas, porque fala assim, vamos ser bem sinceros, principalmente os mais jovens, eles pensam assim, poxa, ele está me ensinando essas coisas que eu vou ter que fazer quando eu ficar velho, né? Porque assim, se eu fizer isso agora, eu vou perder um monte de coisa do mundo natural e do mundo aí que eu podia fazer de errado, que eu tenho o direito de fazer de errado. Eles pensam assim, gente, não adianta a gente ficar fingindo que não é assim, porque é com todo mundo. É lógico que quando você vai tendo mais idade, você vai falando assim, eu não preciso mais fazer essas coisas, eu perdi muito tempo meu fazendo besteira, está na hora da gente começar a focar em coisas mais sérias. Mas a gente tem uma esperança de que a gente consiga, mesmo para essa geração mais nova, mostrar para eles que eles podem, sem perder a qualidade de vida deles, sem parar de aproveitar a vida, seguir esses ensinamentos da gente, que são, da Casa do Seu Nelo, que são tão importantes. A gente consegue. É aquela história da água mole em pedra dura, né? É isso. Funciona assim, a gente vai lá, vai falando. Uma hora vai precisar. E na hora que precisar, o que vai acontecer? Vai vir na cabeça da pessoa. A pessoa não precisa nem te falar que veio. Ela não precisa falar, ele estava certo. Porque esse é um outro problema das pessoas. A gente tem muita dificuldade para admitir quando o outro está certo e eu não estou. Quando a gente não está, a gente tem muita dificuldade. É o nosso ego, que a Eugélia já falou muito disso, mas é para outro assunto, para muito mais tempo. Mas assim, a gente tem muita dificuldade de escutar às vezes as coisas dos outros e falar, a pessoa está certa.
Principalmente daquelas pessoas que você menos espera que vão te falar alguma coisa, daquelas pessoas que você às vezes fala, pô, esse aí não vai me ensinar nada. Eu já falei para vocês, e assim, já aconteceu comigo. Muitos dos meus melhores ensinamentos eu tive de pessoas que falaram uma coisa na minha cara que eu não queria ouvir. E eu precisava. E depois eu agradeci. Mas assim, é isso que a gente tem que fazer. Gente, o método para fazer a coisa funcionar está aqui. Mais atual do que nunca. A gente pode conjugar com vários outros métodos? Pode. Do jeito que cada um entender que seja o melhor para si. Porque cada um tem uma rotina de dia diferente, cada um tem um jeito, tem horários diferentes para fazer as coisas. O importante é a gente conseguir colocar isso dentro dos nossos horários. Conseguir colocar isso dentro da nossa rotina, para que a gente consiga ter uma vida melhor. Mente sana, incorpore sano. Isso é o mais importante, tá bom? Até nem sei aqui, a gente começou um pouquinho depois, eu me perdi um pouquinho no tempo, mas é isso que eu queria falar para vocês hoje, tá? Obrigado. Agora a gente vai para a segunda parte do nosso trabalho, para as nossas vibrações mentais. Vamos todos sentar nas cadeiras de forma correta, as costas retas, as mãos nos joelhos, vamos fechar os nossos olhos, vamos limpar a nossa mente. Cada um de nós vai imaginar que tem ali fora uma mochilinha com nome, seu nome, mochilinha branca. E nessa mochilinha branca a gente vai deixar todas mesmo as situações das nossas vidas. Deixar tudo lá fora. Vamos fazendo respirações pausadas, profundas, vamos acalmando o nosso corpo, o nosso espírito. As situações das nossas vidas estão todas ali fora. Esse momento é só nosso. E ao final desse nosso trabalho de mentalizações, quem quiser pode deixá-las no mesmo lugar, nas mãos da corrente espiritual, porque garanto para vocês que não existem mãos melhores do que essas. Glorifiquemos a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre, em todos os seres, em todas as coisas. Saudemos a corrente espiritual dessa casa, nossos guias e mestres, em especial ao Sr. Melo, a quem entrego o comando deste trabalho. Vibremos saúde para o nosso corpo e paz para o nosso espírito, para que possamos ser sempre instrumentos úteis na prática do bem. Mentalizemos o globo azul anil, o nosso planeta Terra, com a palavra Pax em dourado no centro, e vibremos para o nosso planeta, para a humanidade e para todo o universo, harmonia, amor, verdade e justiça. Para a diretoria desta casa, que nos brinda, nos dando a oportunidade de podermos aqui comparecer, podemos acompanhar as nossas sessões pelo YouTube. Vibremos, que eles tenham sempre saúde, paz, grandes realizações, intuição divina. Para todos aqui presentes, para todos que estão acompanhando pelo YouTube, para todos os frequentadores dessa casa, seus familiares, vibremos saúde, paz, prosperidade e que seus bens, quer sejam materiais ou espirituais,
se multipliquem abundantemente. Para os nossos pais, se ainda estão conosco na matéria, vibremos, que eles tenham sempre saúde, paz, conforto, que eles possam nos dar a alegria de poderem sempre participar da vida em família, nos transmitindo o seu amor, o seu afeto, os seus ensinamentos que são tão importantes. E se por acaso os nossos pais já se encontram no reino espiritual, vibremos para que eles fiquem sempre com Deus. Sejam muito felizes, sigam sempre os seus caminhos de luz branca, fortíssima. Deus abençoe e proteja os nossos pais. Vibração para os casais. Que todos os casais vivam um amor infinito. Se amem, se respeitem, se ajudem. Saibam renunciar às coisas que não têm importância. E principalmente saibam perdoar um ao outro todas as vezes que for necessário. Amor infinito para todos os casais. Para os nossos filhos, filhas, netos, netas, afilhados, afilhadas, para todas as crianças e jovens de todo o Brasil e de todo o mundo, vibremos que a corrente espiritual os acompanhe nas suas caminhadas aqui na Terra. Que eles tenham sempre saúde, muita saúde. Que eles sejam sempre pessoas boas, honestas, amorosas, estudiosas, trabalhadoras. Consigam sempre exercer as suas capacidades plenas. Ajudar sempre o maior número de pessoas possível. E serem sempre um dos grandes de hoje e um dos grandes do amanhã. Para os nossos amigos, conhecidos e seus familiares, vibremos que eles tenham sempre saúde, paz, prosperidade, consigam alcançar todos os seus intentos. Mas por acaso, se ainda existir alguém que não o considera como amigo, mentalize essa pessoa bem. Vibre para que essa pessoa tenha sempre saúde, sucesso, prosperidade, grandes realizações. Siga sempre seu caminho de luz em paz e permita que você também siga sempre o seu caminho de luz, sempre em paz. Para as pessoas que estão desaparecidas, vibremos que elas consigam retornar aos seus lares, ou que ao menos enviem notícias tranquilizadoras para as suas famílias. Para os nossos irmãos e irmãs que se encontram encarcerados, vibremos para que eles conheçam os ensinamentos do Mestre Jesus, que eles os aceitem, os coloquem em prática, consigam se arrepender, se regenerar, se desenvolver, se espiritualizar, se ressocializar, que eles sejam tratados da maneira adequada, de forma digna, e ao saírem dos presídios, que eles consigam trabalhos dignos, trabalhos honestos, possam dar o sustento para suas famílias, para eles e para suas famílias, de forma honesta.
Para os nossos irmãos e irmãs viciadas em geral, vibremos que a corrente espiritual lhes traga a cura, que eles consigam retornar ao convívio dos seus familiares e possam retomar o curso normal das suas vidas. Para todas as crianças, jovens, adultos, idosos, abandonados, desabrigados pelas ruas, necessitados, vibremos para que essas pessoas sejam recolhidas e sejam levadas para os locais adequados. E chegando nesses locais, que essas pessoas recebam alimentos, higiene, remédios, roupas limpas, agasalhos, cobertores, sejam tratados com carinho, amor e respeito e sejam reconduzidos para a vida em sociedade. Para as instituições que acolhem as crianças, jovens, adultos, idosos, carentes, necessitados, doentes, com necessidades especiais, vibremos para que eles recebam tudo o que eles necessitarem de ordem pessoal e material, para que eles consigam cumprir as suas missões sociais tão importantes. Para os nossos irmãos ricos e ainda materialistas, vibremos para que eles tomem consciência da responsabilidade da missão que eles assumiram. Que eles façam circular os seus bens, que eles criem novos negócios, gerem novos empregos, paguem remunerações justas e adequadas e também que eles consigam ajudar ao maior número de instituições sociais possível, porque fora da caridade não há salvação. Para os nossos irmãos que se encontram em situação de pobreza, vibremos para que eles tenham fé em Deus, paciência, resignação, humildade, força, coragem, que eles consigam encontrar trabalhos dignos, que eles consigam receber remunerações justas e honestas, que eles consigam dar o sustento para eles e para suas famílias. Prosperidade para os nossos irmãos que se encontram em situação de pobreza. Vibremos para que os nossos irmãos que se encontram empregados mantenham seus empregos, continuem empregados ou consigam empregos melhores. Que os nossos irmãos que estão desempregados, que eles consigam um novo trabalho, uma nova ocupação, mesmo que não seja nas suas áreas específicas de atuação, e consigam dar o sustento para eles e para suas famílias. E que todos os nossos irmãos que já estão aposentados sejam respeitados, recebam aposentadorias e reajustes dignos por toda uma vida de trabalhos dignos prestados. Agora é o momento de nós fazermos uma visita ao nosso lar ou aos lares das pessoas que vierem às suas mentes e depois ao nosso local de trabalho ou ao local de trabalho das pessoas que vierem nas suas mentes. Cada um de nós pode pedir o acompanhamento de um integrante da corrente espiritual.
Chegando no nosso lar, abra a porta, entre no seu lar, mentalize: Deus está dentro do meu lar, Jesus está dentro do meu lar, a corrente espiritual está dentro do meu lar, as forças brancas do espaço estão dentro do meu lar. Uma luz branca fortíssima vai percorrendo todo o vosso lar, vai passando por todas as pessoas que lá residem, que lá trabalham, vai limpando todos os cômodos, salas, quartos, banheiros, escritório, cozinha, áreas, lavanderia, despensa, áreas comuns. Vai limpando tudo o que porventura houver de negativo. No nosso lar, a paz, saúde, amor, entendimento, diálogos acertados e todo o conforto material que precisamos. Abençoado seja o nosso lar. Vibração semelhante vamos fazer para o nosso local de trabalho, para os locais de trabalho das pessoas que vierem nas vossas mentes. Chegando lá, abra a porta, entre no seu local de trabalho, mentalize: Deus está dentro do meu local de trabalho, Jesus está dentro do meu local de trabalho, a corrente espiritual está dentro do meu local de trabalho, as forças brancas do espaço estão dentro do meu local de trabalho. Dessa vez, uma luz azul vai passando por todo o vosso local de trabalho, por todas as pessoas que lá trabalham, por todas as salas, salas de reuniões, escritórios, almoxarifado, refeitórios, áreas comuns. Vai limpando a tudo e a todos. No nosso local de trabalho, há novos negócios, iniciativas novas com êxito, aumentos de remuneração, remunerações justas e honestas, todas as pessoas trabalhando para atingir o objetivo comum da melhoria de vida de todos que lá trabalham, prosperidade. Abençoado seja o nosso local de trabalho. Muitos nomes estão sobre esta mesa, muitos nomes estão na lista de saúde e recuperação dessa casa de oração. Vibremos para todas as pessoas cujos nomes estão sobre esta mesa, na nossa lista de recuperação dessa casa de oração, para as pessoas que vierem nas vossas mentes, que se encontram doentes. Vibremos para que essas pessoas recebam energias de cura, renovações de células físicas e mentais, recebam muito amor, fé, força, coragem, paciência, resignação, que essas pessoas recebam a cura. Curadas estão todas as pessoas que se encontravam doentes em todo o Brasil, em todo o mundo. Que assim seja. Vamos vibrar também para todos os nossos irmãos desencarnados, nossos parentes, amigos, que nos ajudam, nos acompanham, nos protegem, para todos os nossos irmãos desencarnados aqui presentes, para todos os nossos irmãos desencarnados cujos nomes estão na lista dessa casa de oração, para todos os nossos irmãos desencarnados que já se encontram nas várias moradas do reino espiritual, para que todos eles fiquem sempre com Deus, aceitem a doutrinação das forças brancas do espaço
aqueles que necessitarem sejam acolhidos, sejam levados para as casas de recuperação no reino espiritual e sejam curados. Que todos eles sigam sempre seus caminhos de luz branca fortíssima, recebam infinita luz crística, entendimento, espiritualidade. Infinita luz crística para todos os nossos irmãos desencarnados. Amor crístico infinito para todos os nossos irmãos desencarnados. Que Deus os abençoe e os proteja sempre. Agora é o momento da fluidificação das águas. Todos nós vamos servir de instrumento para auxiliar a corrente espiritual na fluidificação das águas. O nosso pensamento tem força, o nosso pensamento tem poder. Mentalizemos toda a água nos recipientes aqui nesse salão, toda a água que se encontra nos seus lares, nos lares das pessoas que vierem às suas mentes, no seu local de trabalho. Vibremos para que sejam colocados nessas águas todos os elementos fluídicos, energéticos e magnéticos necessários para uma cura, necessários para a realização de um pedido, necessários para o recebimento de uma graça. Fluidificada está toda a água mentalizada neste momento, neste trabalho. Que assim seja. Destes muito? Chegou o momento dos vossos pedidos. Vamos todos nos colocar numa posição física adequada, as costas retas na cadeira, as mãos nos joelhos, os olhos fechados. Criem um quadro mental no qual cada um de vós agradece ao Mestre Jesus pela realização plena de cada um dos vossos pedidos. Podeis pedir o que quiseres.
os nossos pedidos nas mãos do Mestre Jesus. Realizados estão todos os vossos pedidos, justos e honestos, na medida da fé e do merecimento de cada um de vós. Que assim seja. Agora é o momento do passe magnético. A posição física é a mesma, as costas retas na cadeira, as mãos nos joelhos, olhos fechados. Vamos alterar apenas o nosso quadro mental. Mentalizem um campo florido. Cada um de vós caminhando nesse campo florido. Sol brilhante, um céu azul, flores perfumadas, uma brisa, água corrente, uma cachoeira, um riacho. No centro desse campo, o Mestre Jesus, estendendo as mãos sobre as vossas cabeças. Vai descendo pelo topo das vossas cabeças uma luz azul prateada fortíssima, que vai percorrendo todos os vossos corpos, passando pelas células, ossos, tendões, músculos, órgãos, chakras, e vai restabelecendo a plenitude das suas funções. Todos vós, agora, sois uma luz azul brilhante fortíssima. E neste momento, eu rogo a Deus, a Jesus e a corrente espiritual dessa casa, que faça do meu pensamento a força, do meu corpo o instrumento para a realização desse passe magnético. Recebam todos vós esse passe magnético. Recebam todos vós esse passe magnético. Recebam todos vós esse passe magnético. E cada um de vós vai levar dessa casa tudo aquilo que veio buscar, como a saúde, a paz, o entendimento, a harmonia, o amor, a luz e a fé. Em nome de Deus. Que assim seja. Mentalizemos mais uma vez
o globo azul anil, o nosso planeta Terra, com a palavra Pax em dourado no centro. E vibremos para que todas as pessoas de todo o Brasil e de todo o mundo propaguem sempre a paz, a harmonia, o amor, a verdade e a justiça. Que todas as pessoas se amem, se respeitem, se ajudem mutuamente, percebam que todos somos irmãos. Que todas as pessoas aprendam com a própria natureza a como preservá-la cada vez melhor para a geração presente e para gerações futuras. E que todas as pessoas tenham o privilégio de conhecer os ensinamentos do Mestre Jesus e possam colocar esses ensinamentos em prática todos os dias das suas vidas, para que cada um de nós consiga alcançar a melhoria necessária para que nós possamos ajudar o nosso planeta a se transformar num planeta onde o bem, e somente o bem, sempre prevaleça. Agora, nós vamos escutar o nosso hino. Somos filhos de Brahma Supremo, que na terra criou-nos pro bem, do universo infinito e extremo, seu poder nos dá força também. Exultemos de alegria, da luta ao entrar na lista, invoquemos harmonia, amor, verdade e justiça. Fraternal sentimento nos une, transportados de sacro fervor, um sublime dever nos reúne, neste templo, mansão do Senhor. Exultemos de alegria, da luta ao entrar na lista, invoquemos harmonia, amor, verdade e justiça. Quando a alma se rebola liberta da ilusão que na vida seduz, em levar a surpresa desperta do seu reino de paz e de luz. Exultemos de alegria, da luta ao entrar na lista, invoquemos harmonia, amor, verdade e justiça. Agradecemos a Deus, a Jesus e a corrente espiritual dessa casa, que se fez presente em mais esse trabalho, em mais essa oportunidade, tanto nos ajudou. E declaro encerrado o nosso trabalho. Que assim seja. Que assim seja.